Você já parou para pensar qual foi o fim dos 12 apóstolos de Jesus? Como homens simples, eles foram chamados para uma missão extraordinária: espalhar o Evangelho e transformar o mundo. Mas o que aconteceu com cada um deles após cumprirem essa missão? As vidas desses homens que seguiram o Mestre até o fim foram marcadas por desafios, perseguições e sacrifícios inimagináveis. No vídeo de hoje, no canal Em Busca da Fé, vamos explorar essas trajetórias. Prepare-se para histórias emocionantes, repletas de coragem, fé e lições que ecoam até os dias de hoje. Fique conosco e descubra o destino final de cada apóstolo. Quem foram esses homens? Como viveram? E, acima de tudo, o que podemos aprender com suas vidas? Pedro, cujo nome original era Simão, era um pescador da Galileia e o primeiro a ser chamado por Jesus. Ele foi apelidado de a Rocha, sobre a qual a igreja seria edificada. Corajoso, mas também impulsivo, Pedro teve momentos de glória, como ao caminhar sobre as águas, mas também de fraqueza, como ao negar Jesus 3 vezes. Após a ressurreição, Pedro emergiu como um líder. Ele enfrentou perseguições implacáveis, mas nunca recuou. Preso em Roma durante o governo de Nero, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer como Jesus. Você já imaginou a força de vontade que isso exigiu? Que lição de humildade e fé podemos tirar dessa história? André, irmão de Pedro, foi o primeiro discípulo a reconhecer Jesus como o Messias. Ele tinha uma habilidade especial para conectar pessoas a Cristo, como fez com o menino que ofereceu os 5 pães e 2 peixes. André viajou para terras distantes, levando a mensagem do Evangelho a povos que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Na Grécia, ele enfrentou a morte por pregar sua fé. Foi amarrado a uma cruz em forma de X, onde permaneceu por 2 dias, pregando até seu último suspiro. Imagine a perseverança de André, usando seus últimos momentos para continuar espalhando a palavra de Deus. Tiago Maior, filho de Zebedeu e irmão de João, teve o privilégio de testemunhar momentos únicos, como a transfiguração de Cristo. Ele também foi o primeiro apóstolo a sofrer o martírio. Em Jerusalém, por ordem do rei Herodes Agripa, Tiago foi decapitado. Conta-se que um guarda, ao testemunhar sua fé inabalável, converteu-se ao cristianismo e foi executado ao lado de Tiago. A coragem de Tiago nos desafia a refletir. Estamos dispostos a defender nossa fé, mesmo diante do perigo. João, o discípulo amado, foi o único dos apóstolos que não sofreu martírio. Ele viveu até a velhice e escreveu o Evangelho de João, as Epístolas e o Apocalipse. Exilado na ilha de Patmos, João nos deixou uma visão do fim dos tempos que inspira e desafia os cristãos até hoje. Sua história nos ensina que a fidelidade ao chamado de Deus pode assumir diferentes formas. Tiago Menor, primo de Jesus, era um homem conhecido por sua piedade. Ele liderou a igreja em Jerusalém e enfrentou hostilidade constante. Apedrejado até a morte por proclamar que Jesus era o Messias, Tiago permaneceu fiel até o fim. Sua vida nos lembra que a fidelidade pode exigir grandes sacrifícios, mas também deixa um legado eterno. Filipe, um dos primeiros a seguir Jesus, era movido por uma busca incansável pela verdade. Ele levou o Evangelho até a Ásia Menor, onde foi martirizado em Hierápolis. Pendurado de cabeça para baixo, Filipe continuou pregando, mostrando que a fé verdadeira não conhece limites. Sua história nos desafia a levar a mensagem de Cristo, mesmo em circunstâncias adversas. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi um homem de grande sinceridade e fé. Ele foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus e se destacou por sua disposição em acreditar no impossível. Bartolomeu pregou no Oriente, enfrentando uma morte brutal. Foi espancado e, em alguns relatos, decapitado. Sua vida nos ensina que, apesar das dificuldades, a sinceridade em seguir Cristo é um testemunho poderoso. O que podemos aprender com Bartolomeu sobre a importância de ser genuíno em nossa fé, mesmo quando o caminho à frente é árduo?
Mateus, o cobrador de impostos, foi transformado de um homem desonesto para um dos apóstolos mais influentes de Jesus. Ele escreveu o Evangelho de Mateus, que se tornou uma das bases do cristianismo. Mateus pregou na Pérsia e na Etiópia, onde, segundo algumas tradições, foi martirizado. Sua vida nos lembra que Jesus vê além do nosso passado e está disposto a nos usar para cumprir seu propósito, não importa de onde viemos. Como podemos aplicar a transformação de Mateus em nossas próprias vidas? O que isso nos ensina sobre o perdão e a renovação? Tomé, o apóstolo que ficou conhecido como Tomé o Dúvido, foi aquele que questionou a ressurreição de Jesus até ver com seus próprios olhos. Mas após ver o Senhor ressuscitado, Tomé proclamou: "Meu Senhor e meu Deus." Ele pregou na Índia, onde, segundo a tradição, foi martirizado. A vida de Tomé nos ensina que a dúvida não é o oposto da fé, mas uma parte da jornada para uma fé mais profunda, que nasce do encontro genuíno com Cristo. Você já passou por momentos de dúvida? Como podemos permitir que essas dúvidas nos levem a uma fé mais forte e profunda? Simão, conhecido como o Zelote, foi provavelmente um militante que, antes de seguir Jesus, lutava pela independência de Israel. Ele foi transformado pela mensagem de paz e amor de Cristo. Após a ascensão de Jesus, Simão pregou no Império Romano e foi martirizado, provavelmente sendo crucificado. Sua história é um poderoso lembrete de que Cristo transforma nossos corações e nos chama a uma missão de paz, mesmo quando nosso passado é marcado pela violência. Judas Tadeu, também chamado de Lebeu, é frequentemente lembrado por sua devoção silenciosa. Ele pregou no Oriente Médio, incluindo áreas como a Pérsia, e, de acordo com algumas tradições, foi martirizado por sua fé. Judas Tadeu é frequentemente invocado em momentos de dificuldades extremas, sendo conhecido como o santo das causas desesperadas. Sua vida nos ensina a importância de ser fiel, mesmo quando nosso nome não é amplamente reconhecido, e de confiar em Deus para grandes milagres. Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus por 30 peças de prata, é a figura trágica entre os 12. Após sua traição, ele se arrependeu, mas a dor de seu erro o levou ao suicídio. Judas nos lembra de que até mesmo os maiores erros podem ser superados, mas a escolha de rejeitar a graça de Deus pode ter consequências devastadoras. Sua história nos desafia a refletir sobre o poder da escolha e a necessidade de arrependimento sincero. Você já se arrependeu profundamente de algo em sua vida? O que podemos aprender com a tragédia da vida de Judas? Essas histórias de vida e martírio nos mostram que os apóstolos, embora humanos com falhas e fraquezas, foram chamados para algo grandioso. Eles enfrentaram sofrimentos imensos, mas a fidelidade ao chamado de Cristo foi maior. Que lições podemos aprender com eles? O que suas histórias nos ensinam sobre coragem, fé e sacrifício em nossas próprias vidas? Os apóstolos não eram heróis por suas próprias forças, mas por sua total entrega a Cristo. Eles viveram e morreram por aquilo em que acreditavam, a verdade do Evangelho. Suas vidas nos desafiam a viver com mais fé, mais coragem e mais amor ao próximo. O que podemos fazer para levar essa mensagem adiante? Que a história deles nos inspire a seguir com firmeza nosso próprio caminho de fé. Que Deus nos abençoe e nos guarde, assim como fez com esses homens extraordinários. Obrigado por nos acompanhar neste relato profundo sobre os 12 apóstolos. Se você foi tocado por essas histórias e quer saber mais, inscreva-se no canal Em Busca da Fé. Até a próxima.